É um sonho, irmão. É um sonho trazer esse homem de Deus aqui para falar com o nosso coração nessa manhã. Eu já fui tão impactado pela vida dele. Ele vai ter oportunidade de contar a coragem, as várias atitudes de coragem que ele teve que, ao longo dos últimos anos, tomar algumas decisões assim que mudaram a história da vida dele, a história da família, a história da igreja, a história de Campos, no Rio de Janeiro. O pastor Isaías é pastor da Igreja Batista do Parque do Rio Branco. Eu já tive a oportunidade de pregar lá, quando era uma tenda. Foi a tenda mais linda que eu já vi na minha vida. E Deus deu muita graça. E ele vai contar o testemunho. Um testemunho. Queridão, você corre um sério risco nessa manhã. Você corre um sério risco de Deus mudar a história da sua vida. Como mudou a vida do Isaías. E eu gostaria que você estendesse sua mão em direção a ele. Vamos levantar um clamor para que o Espírito Santo, que já está aqui, use o servo dele. Pai, em nome de Jesus, obrigado, 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 Deus, pela vida do pastor Isaías, pelo exemplo que ele é para mim, aquele exemplo, Deus, que ele é para o Brasil, Pai. Aquele exemplo que ele foi lá dentro da Petrobras, o exemplo que ele é lá no estado do Rio de Janeiro. Tantos pastores ali naquele estado são impactados pela vida dele. E agora nessa manhã mais uma vez, usa o teu servo, usa ele, Deus, usa de maneira sobrenatural. E que ele tenha toda a liberdade no Espírito para ministrar o nosso coração. Que ele seja a boca de Deus nessa manhã e prepara o nosso coração. Nós queremos sair daqui transformados pelo teu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir de novo esse Deus lindo, maravilhoso? Amém. Pode assentar? Antes de você sentar, uma salva de palmas para essa banda maravilhosa também. Só entregar o Isaías aqui um pouquinho. Hoje de manhã ele mandou uma foto para mim, pastor Gilson, da cueca virada, que estava lá no hotel. Ele falou: William, o que é isso? Eu vou comer cueca virada. Meus irmãos, o sonho é meu. Pastor William, é o meu sonho estar aqui. Eu estou muito contente. Nós vamos falar de coragem, mas estou morrendo de medo, meus irmãos. Só para dizer para os irmãos, mas que Deus nos dê coragem. É uma alegria muito grande conhecer a igreja, conhecer pessoas tão extraordinárias. Estou aqui em menos de 24 horas e, meus irmãos, meu coração já está transbordando de alegria. Conheci a Ju. Cadê a Juliana? Ela está aqui hoje. Está ali a Ju. Meu Deus, como você impactou a minha vida, minha irmã. Como o teu PGM, como aqueles irmãos que estavam ontem na multiplicação puderam impactar a minha vida. Eu, pastor, eu poderia já voltar, né? Já poderia voltar para o Rio de Janeiro e pela alegria que senti. E, meus irmãos, talvez vocês não saibam, mas a vida dessa igreja impacta a minha vida há muito tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Gilson Bled e eu lembro coisas na vida que a gente nunca vai esquecer. Foi ele dentro de uma van compartilhando comigo alguns sonhos. Naquele momento, nós estávamos na primeira fase ainda da Igreja Batista do Parque Rio Branco. Era uma igreja bem pequena, mas meu coração estava apaixonado pelo Evangelho. E impactado pelo aquilo que Deus poderia fazer através da igreja. Só que eu não conseguia ver muita coisa adiante. Sempre eu via as dificuldades, as lutas. E conversando com o pastor Gilson naquele dia, eu pude ver, né, como que ele era apaixonado por essa igreja, como ele era apaixonado pelo reino de Deus, como ele tinha a contribuir com a vida dele. E eu fiquei imaginando assim, pastor, há realmente algo muito interessante do outro lado do muro. Eu estou do lado de cá, mas a gente fica sempre pensando, um pastor, quando ele conseguir, né, um grande ministério, uma grande igreja, como que vai ser o ardor do coração dele? E eu via a capacidade do pastor Gilson de amar não apenas a igreja dele, mas entender que essa igreja precisava ser um testemunho para todo o Brasil. E vocês, a vida de vocês, impactou a vida de muitas pessoas, das quais vocês nunca têm a oportunidade de conhecer, nunca vejam, mas a vida de vocês, a história dessa igreja, o presente e, digo ainda, o futuro, tem impacto na vida de todo o nosso Brasil. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o pastor William Salgado, né? É o homem mais temperado que eu conheço na vida, meus irmãos. É um homem extraordinário e ele foi até a igreja de Parque Rio Branco. E eu louvo ao Senhor, né? E até hoje, pastor, eu sou responsabilizado
por conta das suas palavras. Quando eu tenho uma reunião com o líder, alguém fala assim, pastor, lembra que o pastor William falou aqui sobre liderança? Né? Lembra que ele falou sobre supervisão? Então virou uma referência. Olha quanto que vocês contribuem para pessoas que vocês nunca viram. Então estar aqui, meus irmãos, é uma alegria muito grande para mim. É uma realização, né, de um sonho, né, de poder conhecer a igreja. Algumas semanas atrás, um pastor da igreja esteve aqui, né, o pastor Felipe Guerra, ele esteve aqui no Summit para poder aprender com vocês. A gente falou com o Envisionar, que é a responsável em Visionar, falou assim, olha, a igreja é referência a Campo Grande, falei, é lá que nós vamos. Tínhamos no Rio de Janeiro, tínhamos em São Paulo, mas eu falei para o pastor Felipe, olha, vai lá em Campo Grande. É uma igreja nossa. Engraçado que, pastor, o que eu senti lá é como fosse uma igreja que estivesse do meu lado, estivesse próximo de mim. E como que o Espírito Santo nos une, né? A gente podia ir em qualquer outra igreja no Rio de Janeiro, na Barra, em São Paulo. A logística era muito mais fácil. Mas essa igreja, nós escolhemos para ser referência nas nossas vidas. Então, seja o que vocês fizerem amanhã, vocês pensem sempre, principalmente vocês que são líderes, que algumas pessoas olham você, algumas pessoas prestam muita atenção na vida de vocês. E não é apenas do coletivo, mas do indivíduo. As ações individuais de vocês movem o nosso Brasil. Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, eu não sei se temos como projetar a minha família, né? A minha alegria seria só maior, pessoal, se eu tivesse a família aqui, mas eles estão cantando, né? A minha filha, a minha esposa, cantam na igreja lá. E hoje pela manhã, como há uma diferença do fuso, eu pude ainda ouvir a minha esposa, ouvir a minha filha, e nós louvamos ao Senhor, né? Todo pastor que não é muito bonito, ele tem a alegria de mostrar uma família bonita, né? Orei, ela orou pouco, mas Deus a abençoe, Deus a compense com outras coisas. Meus irmãos, quero que você abra a tua Bíblia, livro de Josué, capítulo 14, Josué 14, nós leremos do versículo 6 até o versículo 15. Esse texto é muito forte para o meu coração. E nós vamos falar sobre coragem, estamos falando para líderes, e líderes precisam de coragem. Mesmo nos dias de hoje, nós precisamos de coragem. E, meus irmãos, coragem, às vezes a gente pensa assim, olha, a minha coragem é diferente da sua. Algumas pessoas, né, têm coragens diferentes uma das outras. Talvez você esteja aí, você não pense a coragem que é tocar um teclado. Você não pensa a coragem que é ministrar numa dança aqui na frente. Às vezes você está sentado e você não sabe a coragem que é alguém receber, dar boas-vindas para uma pessoa que ela nunca viu. Então, quando nós olhamos, a coragem ela é múltipla. Eu, por exemplo, né, tenho coragem para muitas coisas. Mas, por exemplo, eu tenho medo de altura. Não chega a ser uma fobia, mas passou de 2 metros, eu não me atrevo a subir. E às vezes eu vejo pessoas subindo, eu vejo pessoas pulando de paraquedas, voando de parapente. Eu falo assim, rapaz, isso para mim é loucura. Porque eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem. E aí ontem, vindo para cá, eu estava na aeronave, e aí eu vi que tinha alguma coisa anormal. E o problema quando a gente é engenheiro, que a cabeça da gente funciona diferente. O que é normal para um não é normal para a gente. Eu falei, tem alguma coisa errada, pela forma que as pessoas se comunicavam. E aí eu comecei a ver algumas pessoas que são familiares para mim, mas não são familiares no voo. Mecânico de aeronave, né? Pessoal da aviônica, entrando dentro do avião. Eu falei, tem coisa errada aí. E aí o voo atrasou 15 minutos, depois 20 minutos, depois 40 minutos. Finalmente, fecham as portas, o avião vai até a cabeceira da pista. Depois ele volta de novo. Eu falei, eu já vi isso, gente. 25 anos trabalhando em manutenção. A minha área é turbina de avião. Então eu falei assim, rapaz, aí começa a pensar um monte de coisa. Pode ser uma blade, pode ser uma vane, pode ser o bico de combustível, pode ser o sistema de controle, pode ser um monte de coisa. E aí entra mecânico, sai mecânico, entra pessoal, entra o chefe dele. Você vai observando, ó, esse cara não deu conta. Veio um cara diferente acompanhado. Conta para ele de novo. Meus irmãos, quando o cara resolveu tudo, aí falou, nós vamos atrasar de novo, porque tem 4 pessoas que desistiram do voo. Eu queria. Eu falei, não, tem 5, né? Mas eu falei assim, não posso. Se eu voltar lá, eu não ia ter outro voo para chegar aqui a tempo. Eu falei assim, não, eu vou enfrentar o meu medo, né?
E às vezes conhecer uma coisa, meus irmãos, traz ainda mais preocupação, não é? A ignorância, eu mandei para o pastor, a ignorância às vezes é uma bênção, quando você não sabe, quando você não sabe, aí alguém fala assim, não, o cara que foi ali, agora todo mundo resolveu. Eu falei assim, já fiz isso, já consertei máquina, falei, pode rodar que eu garanto, quebrou de novo. E eu falei assim, e se o cara é igual a mim? E se ele, você pode voar, e depois dá ruim, né? E aí, meus irmãos, graças a Deus, foi tudo bem, né? Eu cheguei aqui, eu espero não vivenciar isso de novo, né? Espero não viver isso de novo. Mas mais coragem foi da minha esposa. Em meio a isso tudo, pastor, eu falei para ela assim, ela perguntou, amor, você já chegou? Eu falei assim, não, amor, estou na aeronave ainda. Ela, o que houve? Eu falei assim, teve problema na aeronave. Ela, problema o quê? De serviço de bordo? Eu falei, não, problema no avião. E aí eu estava lendo um livro. Aí eu coloquei ali e continuei lendo o livro. Passaram-se 10 minutos, eu falei, Simone, ela estava desesperada, né? Porque eu falei que estava com problema, ela imaginou que eu estava voando, e de repente não respondo mais nada. Ela falou assim, caiu a aeronave. Ainda bem que ela não contou para minha mãe, senão minha mãe dava um infarto, né? Mas sabe, meus irmãos, a vida exige de nós coragem. E cada um de vocês precisa superar algumas coisas. É isso que nós vamos ver, que é sempre tempo de nós superarmos os nossos medos. Josué 14, versículo 6, diz assim, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe respostas, como sentia no meu coração. Não, no entanto, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpétua, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal ainda é agora. Para a guerra, para sair e para entrar. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia, tu ouviste que os anaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, porque perseverava em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins. Então a terra repousou da guerra. Senhor Deus, nós te louvamos, pedimos, Senhor Deus, a instrumentalidade do teu Espírito para falar aos nossos corações. Aviva, Senhor Deus, que possamos sair daqui comprometidos, com coragem, para aquilo que faremos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos vendo aqui um momento muito importante na história do povo de Deus. Veja que aqui o texto narra a coragem de Calebe em buscar a herança para o seu povo. Você vai ver que muito mais do que uma conquista da terra, era uma provisão de Deus para um povo, ainda que não tinha sido revelado. Deus tinha uma promessa para aquele povo, eles ainda não tinham tomado posse. Você pode observar que o Senhor deu então uma visão ao povo, e o povo saiu e foi à guerra, conquistou várias partes da terra prometida, mas existiam terras ainda a ser conquistadas. E o texto que nós lemos vai mostrar exatamente quando o povo chega para Calebe, que era um dos líderes daquela terra, e então ele foi até Josué, que comandava toda a nação de Israel. E então Calebe é ousado em falar, ele tinha 85 anos, mas tinha um propósito no seu coração.
Caleb tinha uma promessa de Deus que era tão viva que pôde manter em seu coração a chama acesa até aquele momento. Ele tinha consciência que teria muito pouco tempo a desfrutar daquela terra que conquistaria, mas ele tinha um compromisso, o senso de pertencimento com tudo que Deus faria era muito maior de que a sua necessidade, o seu desejo de descansar. Agora ali, diante de Josué, meus irmãos, ele então pede a bênção para conquistar aquela terra. Olha só, um homem valente, um homem que tinha o seu nome na história, mas ele pede a bênção. Ele sabe do privilégio, mas ele também tem consciência da responsabilidade na conquista daquela terra. Ele tem um coração submisso a Deus e também submisso a um colega de batalha. Veja que Josué e Caleb, eles foram protagonistas quando espionaram a terra. Mas ele tem uma reverência, ele tem um cuidado com outro líder, que ele sabe que está com o farol aceso, que está sendo dirigido pelo Senhor. Ele tem uma posição de autoridade diante das dificuldades. Observe que ele tem uma submissão diante de um líder, mas ele tem autoridade sobre a sua própria vida, sobre o que faria para a conquista do povo. Meus irmãos, ele confia na promessa de Deus. Ele sabe que dele há de alcançar os recursos para conquistar Hebrom. Josué não está firmado apenas em si, não está firmado na autoridade de Josué, mas ele está firmado no Senhor. E Josué então abençoa Caleb. E então entrega Hebrom como herança a Caleb. O texto que nós lemos diz que Josué deu a Caleb um sonho mais próximo, pela fidelidade ao Senhor. É uma terra que ela foi uma dádiva para um direito de conquista. Não é um prêmio, não é um bilhete sorteado. Mas o que Josué deu a Caleb foi a oportunidade de batalhar, de lutar por uma promessa. Mais do que uma herança material, meus irmãos, é uma herança espiritual. Não é apenas o chão, a terra, os recursos naturais e as possibilidades humanas, mas as possibilidades espirituais. E então, Deus tinha um propósito para a herança em Caleb. E ele recebeu, meus irmãos, 2 vezes. E eu digo que Caleb recebeu 2 vezes essa terra, porque quando Moisés prometeu a ele, ele recebeu no seu coração. E o dia que ele trabalhou e conquistou, ele recebeu novamente. E agora, a conquista de Hebrom levou paz para aquele local. O efeito da sua herança gerou paz. O texto diz que então a terra descansou da guerra, porque ela foi conquistada por Caleb. Hebrom agora mudou o seu nome. Aquilo que era chamado de Kiriat Arba, que era o nome de um grande guerreiro, agora tem um nome de Hebrom. Por quê? Porque o efeito da herança, o efeito da conquista, é a identidade daquele que ministra sobre a vida. O que Deus faz conosco, certamente deseja fazer com a nossa herança. E é por isso, meus irmãos, que para cada tempo Deus tem um propósito e uma ferramenta. Deus usa em cada um de nós, para cada tempo, com o seu propósito. Se nós olharmos a Bíblia em Abraão, nós vamos ver que Deus usou o seu chamado. Em Isaac, a obediência. Em Jacó, a sua ousadia. Em José, a lealdade. Em Moisés, a autoridade. Em Josué, a disponibilidade e a liderança. Mas usou em Caleb a coragem. E como Deus vai usar a sua vida, meu irmão? Como Deus vai usar a sua vida para a glória do nome dEle? O que podemos aprender com esse texto, com efeito a coragem? Eu quero compartilhar algumas coisas, meus irmãos, que servem para o meu coração. E certamente pode alimentar o seu coração também. Que pode mudar a sua vida ou a forma de você vivê-la, para que o nome do Senhor seja glorificado. A primeira coisa que me chama a atenção, pastor William, nesse texto, é que a necessidade de nós conhecermos as promessas de Deus. Nós nunca seremos valentes e corajosos se não tomarmos conhecimento do propósito, da promessa de Deus, daquilo que Ele deseja fazer com o seu povo, com a sua vida, com a sua família. Meus irmãos, veja que Caleb estava firmado na promessa de Deus. Caleb estava confiante em Deus. Ele conhecia a promessa de Deus. Ele conhecia o Deus da promessa. Veja que Caleb não era um visionário, um homem iludido.
Mas ele conhecia muito bem a promessa de Deus. Quando ele estava na peleja, quando ele deu o resultado positivo daquela terra, Moisés então prometeu para ele. Ele sabia que aquela promessa era uma verdade. E porque era verdade, ele guardou no seu coração. Ele também conhecia o Deus da promessa. Não apenas o resultado, não apenas o fruto, mas nesse caso Caleb conhecia de uma forma íntima Deus. E aí, por conta disso, ele sabia que podia descansar no Senhor. Conhecer a Deus e as suas promessas, meus irmãos, é um passo importante para que você possa ter êxito nas suas conquistas. Se nós desconhecermos ou ignorarmos as promessas de Deus, nós vamos ficar vulneráveis. Olha, será que esse avião decola? Se decolar, será que ele cai? Não é? Será o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? E o meu emprego? E a minha saúde? Há tantos portantos, há tantos porquês. Quando nós não conhecemos os propósitos, as promessas de Deus, e nem tão pouco o Deus de todas essas coisas, não há motivo de termos paz um segundo, meus irmãos. Porque se nós olharmos as estatísticas, estar vivo é um grande desafio. Então, quando nós olhamos para Caleb, ele olha e vive pelas promessas. Muitas terras já haviam sido conquistadas, muitas tribos já estavam vivendo e desfrutando das bênçãos, das promessas. Ele ainda não, mas ele confiava no Deus da promessa, porque ele conhecia a promessa de Deus. Jeremias 29 vai dizer: pois eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Meus irmãos, Provérbios 14, 12 vai dizer que é um caminho que para o homem parece direito. Veja que quando conhecemos o que a Bíblia diz sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, sobre as nossas escolhas, isso pode trazer agonia, angústia ou paz. O salmista vai dizer: deleite também no Senhor, porque Ele considera o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais tudo Ele fará. Conhecer as promessas de Deus é o primeiro passo de coragem, porque fora disso é loucura, é confiar em si mesmo. E quando nós olhamos, meus irmãos, Caleb ficou 45 anos esperando a promessa de Deus, e ele soube esperar, porque confiava em Deus. Há muitos desesperos, às vezes, na gente, na liderança. Não conseguimos sentir coragem. O medo nos assalta, justamente porque não conhecemos as promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? É a pergunta que você tem que ter no teu coração. O que Deus prometeu verdadeiramente, à luz da palavra, para as suas finanças? O que Deus prometeu para o seu casamento? O que Deus prometeu para a sua igreja? O que Deus prometeu para a sua cidade? O que Deus prometeu para você, meu irmão? Conhecer isso pode trazer uma coragem muito grande de saber que tudo que fará por um propósito que transcende a sua própria vontade. Nosso comportamento, ele precisa expressar a nossa confiança em Deus e não apenas nas nossas expectativas. Ou seja, se eu perguntar o que você espera da vida, eu espero ser rico, eu espero ser milionário, eu espero viver na praia, eu espero viver, numa fazenda. Eu falei com o pastor William Salgado, olhando aqui de cima, pelo avião, olha quanta terra produtiva, tanta terra fértil. Eu quero ser dono de uma fazenda, eu quero ser funcionário de um serviço público. Às vezes a gente tem tantas promessas, tantas expectativas, mas a pergunta é, para a coragem da nossa vida, quais são as promessas? Quais serão as coisas que nós vamos lutar para conquistar, porque são promessas de Deus? A outra coisa que aprendo nesse texto é que nós precisamos conhecer o propósito da promessa. Se você sabe o que Deus prometeu, você deve também buscar a saber por que Deus prometeu aquilo. Por que Deus prometeu isso a você? Por que Deus prometeu isso à igreja? Veja, meus irmãos, que Caleb chega a Josué com os filhos de Judá. É o que está no versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, veja que ele estava junto. Veja que Caleb não vai buscar o seu próprio interesse.
A terra era uma herança para uma tribo, e não o benefício de um homem. Veja que quando Deus promete algumas coisas, e aí, olha, Deus tem promessa na vida do pastor Gilson? Tem, mas abençoar a vida de todo um país, através da vida dele. Não é simplesmente ser um homem abençoado, mas é aquilo que ele produz vida de uma forma coletiva. Agora olha para a sua vida. Deus tem um propósito para você. E você é parte de um todo, do qual Deus deseja implementar e tem pressa. Então conhecer o porquê Deus promete algumas coisas para mim, para você, tem implicação naquilo que nós vamos fazer com prioridade. E muitas vezes nós temos medo de fazer algumas coisas, porque não conhecemos a promessa e não conhecemos também o propósito daquilo. Então nós procrastinamos, nós deixamos para outro dia, para outra semana. Veja que quando Caleb chega, ele então discerne as promessas, as bênçãos de Deus. E meus irmãos, sim, bênçãos que são, né, de forma individual, para a família, para a tribo, para a nação. Mas olhando, Deus tem um propósito para todas as coisas. Se você tem um relógio, dentro dele existem muitas engrenagens. E cada uma delas tem um propósito. Não consigo. Ela gira, mas move outra, que alguma vai mover o relógio por completo e vai te informar das horas. Quando você é um líder de pequeno grupo, quando você é um pai de família, quando você é do ministério mini, Deus está movendo todo um relógio através de vidas. E entender o propósito disso faz toda a diferença se um domingo de manhã você vem aqui dançar na igreja, se você vem receber alguém com uma placa, se você vem pregar. Porque você é parte de um todo. E você sabe que aquilo que Deus vai fazer na tua vida tem um propósito com a vida do todo. Se nós não sabemos, nós podemos deixar para outro dia. Hoje está muito calor, não, hoje está muito frio. Não, hoje estou com dor de cabeça. Sabe, você vai deixando de fazer aquilo porque você sente que não é tão importante. Ou de uma forma, você dá mais valor à sua pessoa de que o todo. Veja, meus irmãos, conhecer o propósito de Deus. Abraão tinha um propósito de abençoar todas as famílias da terra. Mas teve que andar, ele e a esposa, até que isso se manifestasse. E pouco ele viu do resultado da sua intimidade com Deus. Pouco ele viu, mas tinha um propósito. Se as bênçãos, meus irmãos, que nós almejamos, apenas resolvem os nossos problemas, nós precisamos ter cuidado com a fonte. Porque se a sua vida, o seu trabalho na igreja, no pequeno grupo, ele resolve apenas os seus problemas, quem é que te está dando isso? Se Deus olha o todo, e ali na realização apenas a você que atende, e quando eu digo atende dos dois lados, pastor, porque você pode se sentir tão feliz como líder de pequeno grupo, e não ter um entendimento do propósito coletivo de Deus. Você vai querer viver essa experiência para sempre, sozinho. Você vai sempre polir essa oportunidade de ser um líder. Mas da mesma maneira, você pode estar do outro lado. Não entender te faz omitir. É mais fácil dizer, né, Juliana? Olha, eu não estou preparada. Não é hoje o dia para mim. Eu não tenho coragem de fazer isso. Quando nós conhecemos o propósito, e essa era a questão de Caleb, ele falou assim, Deus tinha uma promessa. E a promessa não era para mim. Era para conquistar uma terra para todo o povo. E então ele pôde lutar. Quando você receber as bênçãos de Deus, meus irmãos, certifique-se essas bênçãos, elas não param em você, se você não é uma represa pelos seus interesses. Se você olha e muitas bênçãos têm vindo à sua vida, e as pessoas que estão à sua volta estão morrendo de sequidão, estão carentes, é porque você é uma grande represa que vai estagnar o grande rio de vida que Deus deseja permear, não apenas na igreja, mas em toda a sociedade. Superar é encontrar oportunidade para deixar um legado como liderança. Isso é ser um líder corajoso. É olhar e ver assim, olha, eu poderia ficar em casa, eu poderia terminar a minha vida, já tenho 85 anos, mas eu tenho coragem para uma luta. Eu tenho coragem para guerrear por aquilo que vai abençoar. Você só conhece Abraão, meus irmãos, porque ele foi bênção para as nações.
Você só conhece Paulo porque ele foi bênção para os cristãos. E quem vai te conhecer? Quem vai conhecer a sua vida? Eu não importa a idade que você tem aqui, mas daqui a 120 anos, a probabilidade de você estar aqui é muito pequena. Eu certamente não estarei aqui para vê-lo, né? Mas sabe, meus irmãos, o efeito da sua vida aqui, ela pode ser eterna. E não apenas, estamos falando do Mato Grosso do Sul, não apenas do Brasil, mas de uma eternidade, da qual Deus, na sua presciência, escolheu você para essa glória. Quem vai conhecer você? E por que eles vão te conhecer? Estamos carentes, meus irmãos, de exemplo, como o pastor Martin Luther King, como o pastor Billy Graham, como o pastor Gilson, como o pastor Salgado. Sabe, precisamos reproduzir na vida de líderes, em todas as dimensões. Líderes que conheçam o propósito de Deus, a promessa de Deus, e conheçam o propósito da sua promessa também. Também, meus irmãos, aprendo nesse texto que um líder de coragem, ele se compromete com a promessa. Caleb fez uma grande argumentação, veja do versículo 9 a 12, ele chega e diz assim, olha rapaz, certamente a terra que pisou o teu pé, ela foi prometida por Moisés. Versículo 10 diz, agora pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, ainda andando no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. E o versículo 11 diz, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora para a guerra, para sair, para entrar. E ele diz, agora dá-me a terra que o Senhor prometeu. Meu irmão, olha como que ele se compromete com a promessa de Deus. Olha a coragem dele, ele fala assim, não, toca para mim, joga comigo. É comigo isso daqui. Não é o povo, não, é comigo. Eu não sei quem joga bola aqui. Aí, opa. Ontem me perguntaram qual era o meu time, né? Eu falei que é Vasco da Gama. Tem algum vascaíno aqui, pastor? Opa, amém. Aí, legal, meu irmão. Na minha igreja, Deus está fazendo uma obra. A maioria é tudo flamenguista para eu converter, né? Ô tempo difícil, meus irmãos. Mas sabe, meu irmão, eu jogava muita bola. Eu jogava muita, que eu digo é muita quantidade, né? Não na qualidade, né? E eu lembro que eu sabia que eu não jogava bem, mas eu não queria tornar isso público. Então, eu vi que a melhor maneira de eu não demonstrar que eu sou ruim de bola é sempre ficando bem marcado. Porque fica parecendo, né, que o que, rapaz, aquele cara, todo mundo está perto dele. Mas não, eu que estou perto. Ninguém vai jogar bola para quem está marcado, né? E aí, rapaz, acabou o jogo, se meu time ganhou, a fama é minha também, né? Mas eu não entreguei o ouro. Sabe que Caleb fala o seguinte, estou desmarcado, estou livre. Aqui, toca para mim, que eu sei o que eu vou fazer. Eu sei resolver. Eu estou velho, eu tenho 85 anos, mas olha, eu estou com disposição. Eu sei o que fazer. Meus irmãos, o que nossas igrejas precisam é de pessoas, né? Que assumam responsabilidade, que tenham coragem, que assumam riscos para si. A igreja vai ficar no 0-0, tomando goleada, se as pessoas que estão aqui sempre acham que vai ter um Neymar na igreja para fazer todos os gols. Nós precisamos fazer o que Caleb fez. Caleb falou assim, olha, pode deixar comigo, Josué. Já tem 45 anos, mas tal como era lá, o tempo não oxidou, não diminuiu o meu propósito. E, meus irmãos, uma missão de coragem. Ele reafirma a fidelidade. Ele diz que tem força para lutar. A sua idade não é uma barreira. A sua dependência no Senhor é o seu compromisso. Precisamos de compromisso com as promessas de Deus. Saber que ela existe requer viver como ela existe. Se você crê nas promessas de Deus, viva como ela fosse real. Se você vê que Deus levantou líderes improváveis, e se você é um improvável, disponha. Se você é alguém já idoso, e você acha que Deus usa os idosos, disponha. Se você é novo, seja qual for a sua idade, sua condição,
Disponha a sua vida. Isso é se comprometer. Se prepare para viver uma realidade. Se torne digno do chamado. Antevenha. Antecipe. Fala como Josué, agora me dá a oportunidade. Eu quero fazer parte da liderança. Eu quero fazer parte de um PGM. Eu quero fazer parte de uma mudança que transcende aquilo que estou fazendo hoje. Disponha a sua vida para alcançar os seus ideais. Ore por isso. Escreva os seus sonhos. Compartilhe com quem te ama. Busque recursos. Não fica reclamando, eu até poderia ser, mas se eu tivesse um PhD, ou um pós-doc, ou uma livre docência, se eu estudasse em Harvard, eu poderia ser um líder de pequeno grupo. Eu poderia multiplicar se eu tivesse feito uma imersão lá em Oxford, em Princeton. Não. Agora, com o que Deus te deu. Dependa de Deus para combater os medos, as inseguranças. Existem muitas possibilidades de paz, meus irmãos, nas nossas mãos, que talvez você não conheça. Aquele que deixa cair a semente à beira do caminho, poderia ser mais cauteloso, para que ela caísse em terra produtiva. Aquela que caiu entre os espinheiros, ele poderia ter calos nas mãos, mas arrancar os espinhos. A que caiu entre as pedras, ele poderia ser corajoso e remover aquelas pedras. Já visto aqui, aquela terra que deu multiplicação, ela era uma terra que não era um chão batido, não era uma terra de espinhos e nem de pedras. Mas alguém tinha calos das suas mãos para preparar aquela terra. E talvez vocês conheçam muito mais disso. Eu conheço muito de petróleo. Mas vocês conhecem muito, aqui, do cultivo. Qualquer uma dessas terras, há um grande trabalho onde alguém deitar a semente. E a coragem do líder é preparar o campo, é preparar com coragem. Aqueles que não têm força para caminhar, eles podem sim gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que não pode é ficar calado. Sabe, meus irmãos, aqueles que têm uma causa impossível, pode tocar ao menos a orla do vestido de Jesus. É coragem também de romper o anonimato e tocar em Jesus. Sempre haverá algo a ser feito ao seu alcance, dentro da sua realidade. Comprometa com seus sonhos. Comprometa com seus ideais. E esteja disposto a gastar o melhor da sua vida para promover os propósitos de Deus. Entende isso? Conheça os propósitos de Deus. Isso fortalece a sua coragem. Conheça por que Ele desenhou isso para você. Isso te dá segurança. Mas também se comprometa para que você tenha as ferramentas. E por último, traga paz para a sua herança. Deus tinha uma herança para distribuir. E essa herança, ela precisa ser cativada e cultivada. E mais do que isso, cuidada. Veja que Caleb não pegou uma terra pronta. Ele pegou um campo para ser conquistado. Os montes para ser conquistado. E o que tinha lá? Gigantes. Quando você aceita a multiplicação, Miqueias, Miqueias que assumiu. Miqueias e a Érica, PGM 267, é isso? Gravei, vendo? Olha só, pegou já um PGM prontinho para multiplicar de novo. Não sei se Miqueias está aqui hoje. Cadê Miqueias? Miqueias e Érica aí, ó. Uma salva de palmas para eles aí, meus irmãos. Miqueias, você pegou um PGM para cultivar. Érica, você tem inúmeras possibilidades para guerrear. A primeira é contra nós mesmos. Haverá dia que, como Juliana falou, tinha 2 pessoas. Vai ter dia que não vai ninguém. E você vai ter que ter convicção. Vai ter que crer nas promessas de Deus, nos propósitos das suas promessas, e você se comprometer, crendo que o que você vai fazer vai trazer alegria e paz para as pessoas. Você vai olhar sempre e ver assim: eu quero ouvir aqueles mesmos testemunhos. Eu quero que eles sejam uma verdade aqui.
E isso é trabalhoso. Veja que Caleb pegou uma terra, uma herança, para ser cultivada. Ele foi intercessor por aquele projeto durante 40 anos, mas chegou o dia, não de receber, mas de lutar por aquilo. Meus irmãos, é isso que me deixa assim, intrigado. Ele espera 40 anos, agora com 85 anos, agora você pode lutar por isso. Não é desfrutar. Como que você espera que serão as bênçãos de Deus? Olha, a melhor forma de proteger a herança, meus irmãos, é o cultivo, é o cuidado. Porque se você não cuida dessa terra, invadem. Não sei aqui, mas lá onde eu moro, se você deixa uma coisinha ali, se você está preparando o solo, alguém diz, olha a terra improdutiva, vamos invadir, né? Você vê um terreno, não tem ninguém, as pessoas entram lá. Meu querido, quando as pessoas olham os nossos filhos dentro de casa, e eles não estão sendo cultivados, o que o ladrão entra para fazer? Para levar o coração dele. Bom, vocês têm ideia do que é o Rio de Janeiro, né? Vocês veem na televisão. Mas eu sei que nem tudo que você vê na televisão é aquilo, meus irmãos. Porque tem coisa que não está dita ali, né? Mas se você for lá... Mas existem muitas invasões em terras não cultivadas. Crianças que são sequestradas pelo tráfico. São conquistadas, cultivadas pelo tráfico. Só com tempo para dizer para você, contar histórias tristes. E eu sei que não é tão diferente aqui. Mas crianças que não têm oportunidade na igreja, assumem responsabilidade no tráfico. Igrejas que às vezes, né, a gente não dá um violão para uma criança de 12 anos, mas o tráfico dá um 38, dá uma pistola para ele. Entende? Pais que não confiam nos seus filhos, o tráfico coloca como fogueteiro. O que eu quero dizer com isso? Para que a gente possa trazer paz para a nossa cidade, nós precisamos cultivar a nossa terra. E essa é a melhor maneira de proteger a nossa herança, meus irmãos. É o cultivo, é o cuidado, porque é fácil os invasores, os predadores. A terra improdutível será sempre vulnerável. Meus irmãos, há sempre uma bênção e uma maldição sobre a sua vida. Veja que aquela figueira, Jesus pergunta, por que eu culpo inutilmente essa terra? Jesus fala, deixa que eu cuido dela. Veja, meus irmãos, que é uma sentença de Deus sobre a sua herança. O que será da sua Hebron? Os filhos que estão sob seu cuidado. A ociosidade e a falta de propósito pode sim destruir a sua terra, a sua herança. A ineficiência, o cuidado coletivo. Ah, meu irmão, tanta necessidade de compromissos e exemplos na sua vida, na sua família, na igreja. Você que está aqui hoje, não é apenas o seu culto, mas é o teu testemunho para a sua família, para o seu vizinho que você saiu de casa. Há muito mais pessoas que foram alcançadas de que você tem ideia. Quando Deus tem promessas e propósitos, Ele também traz resultados. E os seus dons é presente de Deus e eles têm um propósito. Meus irmãos, sem coragem, não há como trazer paz para Hebron. Se Caleb não sai a lutar, a terra não descansaria da guerra. Ela tinha um nome de gigante. O nome dela era Criate Arba, mas nunca teve paz. Mas o dia que então Caleb assume, guerreia, e então a terra descansa da sua guerra. Quais os planos de Deus para a sua vida, para a sua herança, para o seu pequeno grupo, para a sua igreja, para a sua cidade? A diferença, meus irmãos, é aqueles que dizem, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E todas as dificuldades, todas as lutas, elas podem ser vencidas quando você conhece as promessas de Deus, quando você conhece os propósitos de Deus, quando você se compromete com a herança que Deus te deu e quando você traz resultados para a herança de Deus. Pastor, mas eu não tenho coragem. Olha, eu também sou um medroso. Eu também tenho medo. Mas eu estou vivendo talvez o melhor momento da minha vida. Eu estou vivendo um momento muito especial. Estou falando isso, meus irmãos, porque a gente às vezes conta uma bênção. E às vezes pela nossa emoção, algumas pessoas podem pensar que nós somos tristes, decepcionados com isso. Mas eu hoje estou vivendo o meu melhor momento de toda a minha história. Como se toda a minha história, meus 45 anos,
Eu sei que não parece, né? Parece 60, né? Mas todos os meus... Quem riu, eu pensei que o pessoal, que nada, pastor, mas todo mundo riu porque concorda, pastor. Né? Mas como meus 45 anos de idade, eu fora preparado para um momento. Um momento. E esse momento chegou. E ele traz consigo o medo, a insegurança. E isso que eu falo para você, eu preciso falar para mim. Para que eu não volte atrás. Para que eu continue. Não sei se temos a imagem. Eu quero só compartilhar rapidamente. Tenho 6 minutos e vou falar para você um pouco daquilo que Deus tem feito lá na igreja. Mas ao longo do meu tempo, meus irmãos, essa aqui é a Igreja Batista do Parque Rio Branco. Está em Campos de Goytacazes. E essa igreja, né, nasceu de um propósito de Deus. Eu já era engenheiro, né, trabalhei na área de energia, em Furnas, centrais elétricas, em algumas multinacionais, e os últimos 18 anos eu trabalho como funcionário da Petrobras. Tive uma carreira que Deus me abençoou. Por isso que eu digo que não estava fora do propósito de Deus. Ele tinha propósito na minha vida. E nesse tempo, quando eu estava no meu melhor momento naquela época, né, eu diria para você, agora eu estou no meu melhor momento. Eu estava fazendo mestrado, já tinha cumprido todos os créditos, estava pronto para defender, e Deus me chama para o ministério. E tudo se perde. Eu estava com meu filho novinho, aquele que estava ali, era novinho, e agora tudo muda na minha vida. Meus irmãos, eu chorava muito, porque eu sabia onde que Deus levaria. Eu não tinha ideia do que traria de alegria para mim, mas eu sabia, eu falei, Senhor, eu vou ser um funcionário muito bem sucedido e vou abençoar a vida de muitos pastores. Olha que pensamento mesquinho, meus irmãos, medíocre. Eu falei, eu vou ganhar muito bem e vou ajudar outros pastores. Eu vou dar meu dízimo, minhas ofertas, vou contribuir. E Deus então me chama. E a primeira coisa que tive que deixar foi o mestrado. Ficou atropelado no meio do caminho. No último ano, com a tese pronta, era só defender. Mas eu teria que retardar o processo da igreja por pelo menos 8 meses. E eu falei que não faria isso. Algumas pessoas, pastor, falaram muito para mim, e com muito amor no meu coração, assim, olha, rapaz, o que é um ano? O que é um ano de você atrasar o ministério? Hoje, pastor, eu não tenho essa resposta. Mas algumas pessoas na igreja, elas têm essa resposta. E elas vão dizer, ainda bem que você não é um mestre, você é um pastor. Ainda bem que você não concluiu o seu mestrado, mas você cuidou de mim. E isso é o que faz diferença, é isso que a gente precisa ter coragem. E começamos então esse projeto, e o projeto foi bem pequeno, pode passar aí, vou passar bem rapidinho, meus irmãos. Mas aqui, eu era presidente da Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, mais de 100 mil jovens. E eu deixo todo esse projeto, né? Eu tinha mais cabelo ali, até mais magrinho. E começamos esse projeto. Tenho saudade de levantar essas portas e olhar. E não é todo dia que eu vejo, por isso eu me emociono. Mas ali começou um aprendizado diferente para a minha vida. De cuidar de pessoas. Sempre liderei na igreja, juventude. Nunca toquei e cantei por um bom motivo, né? A igreja sabe disso. Mas, pelo menos de eu não jogar bola. Mas, meus irmãos, essa igreja me ensinou tantas coisas. Obrigado, irmão. Coisas extraordinárias. Fui recebido por pessoas bem idosas. Tínhamos 8 irmãos. E eu liderava a juventude e tive que levantar um líder de jovem na igreja. E ele tinha 63 anos de idade. Era o mais novo que eu tinha, meus irmãos. Então, eu lembro da minha filha chegar e falar assim, pai, vamos para aquela igreja ali. Tinha uma maranata em frente à igreja. E às vezes eu chegava. E tinha alguns carros parados em frente à igreja. Assim, eu pensava, opa, tem visitante hoje. Mas não. Era o pessoal que estava ali, né, a igreja Maranata cheia. E papai falava, e minha filha falava assim, pai, vamos para Maranata ali. Ali tem muita criança, pai, aqui só tem velho. Eu falei, menina. Não se fala isso. Mas aqueles irmãos ensinaram o meu coração a amar a obra de Deus, a começar, né,
Pode passar. E ali a gente começou com os pequenos grupos, ali a nossa classe de EBD, e Deus foi fazendo a obra, e aquele lugar então ficou pequeno. Aqui é o nosso PGM protótipo, né, na minha casa. Então essas pessoas, eu louvo ao Senhor, porque estão comigo até hoje, e nós levantamos esse projeto, até que esse lugar ficou pequeno. Pode passar. Então a gente falou assim, olha, precisamos ir para outro lugar. E a gente não tinha condições, a gente comprou esse terreno aqui, ó, e não dava para construir a igreja toda. A gente faz essa parte aqui primeiro. Então começamos, aqui estou eu tocando, né? Teve um irmão que falou, é músico, né? Meu querido, é bem diferente, né? Eu ficava perguntando por que tem tanta tecla, eu só tenho 10 dedos, né? E a igreja cantava 2 músicas sempre, meus irmãos. Firme na Promessa e Corpo e Família. Eram as 2 únicas que eu sabia tocar. Um dia eu começava com Corpo e Família, outro dia eu começava com Firme na Promessa. Para não ficar todo culto igual, né? Até que Deus mandou outras pessoas, né? E nunca mais me baniram do Ministério de Louvor da igreja. Me baniram de lá. Mas, meus irmãos, a igreja cresceu também, pode passar. E nós louvamos ao Senhor que a igreja foi organizada. Aqui foi o dia da organização da igreja em 2014, 17 de outubro de 2014. E muitos batismos, muitas vidas, pode passar. Até o tempo que esse local ali encheu de novo. A gente tinha feito uma dívida de 200 mil para construir aquela parte ali. E a gente falou, a gente paga em 6 anos e depois a gente pensa no futuro. Em 2 anos a igreja encheu. Aí a gente não tinha dinheiro para investir mais. Eu falei, não, mas vamos investir. Vamos ter que ter coragem. Pastor, mas não acabamos de pagar, mas vamos investir mais. Pode passar aí. E aí a gente comprou a tenda do que o pastor William falou, né? Esse terreno do lado, compramos esse terreno no sacrifício, compramos essa tenda, e então rapidamente montamos a tenda e pensamos agora, olha, a gente paga a tenda e paga o final da prestação que a gente tinha lá. A gente só aumentou a nossa dívida. E vamos à frente, pode passar. E esse é a realidade da igreja, né? O que era lá um lixão, né? Se transformou, então, numa linda igreja. E, meus irmãos, foi um tempo de muita bênção para nós, para a igreja crescer, desenvolver. Mas aqui está uma expressão não de um pastor, mas de uma igreja de coragem. Porque não é apenas o pastor, mas é a igreja. Você não tinha terminado de pagar aquilo dali, então você constrói uma outra estrutura. E então entra a pandemia, outros desafios, pode passar. Mas essa igreja estava cheia, né? Esse aqui antes da pandemia, e louvamos ao Senhor, e daqui a pouco começou a fazer um culto, depois 2 cultos, depois 3 cultos, e encheu o local, pode passar. Chegou o tempo de nós olharmos outros horizontes. E ano passado a gente tinha falado que era o ano da superação. Não é superação de superar, de recuperar nada, não. Deus vai fazer uma superação na vida de cada um, na família, nos negócios, na vida pessoal. E, meus irmãos, em junho, Deus nos surpreende com a possibilidade de alugar esse terreno para construir a igreja aí. Meus irmãos, esse é uma área de 7 mil metros quadrados. 130 metros de frente, 60 de largura, em uma das áreas mais valorizadas do local onde a gente está. Construir um shopping lindo, o que fez com que esse terreno fosse para valer 5 milhões. E nós, uma igreja que ainda estamos pagando a tenda, lembra da tenda? Nós ainda estamos pagando a tenda. E eu falei para a igreja, meus irmãos, a dívida é o que você tem de mais pessoal. Alguém pode tentar tirar teu carro, tua casa, teus bens, mas alguém já ligou para você para dizer assim, olha, me dá sua dívida. Então, se é uma coisa que é sua mesmo, é dívida, porque ninguém tenta tirar ela de você. Dizem que quem deve não teme, né? Quem não deve não tem, irmão. Eu trabalhava na Petrobras e eu falei assim, olha, a Petrobras deve um dinheiro, hein? Mas eu estava olhando esse terreno e a gente viu uma possibilidade grande. Pode passar. E eu olhando essa terra, meus irmãos, olhando toda essa terra, e ali dentro, naquela construção caída ali, muitas marcas de pecado. Escrito o nome das facções, muito cigarro, drogas, muitas coisas ali. Muitos animais mortos. E Deus falou muito ao meu coração.
é aqui. Mas às vezes, eu não tenho 85 anos, mas eu não tenho a coragem que Caleb tem, de falar assim, não, deixa comigo. Mas Deus então levantou, né, meu coração, chamei a liderança, fizemos alguns estudos, e falei assim, olha, o desafio é grande, porque nós temos que alugar, e a dona só alugou por 4 anos, o terreno era 5 milhões, porque tinha uma rede de supermercado que queria comprar o terreno, e a gente alugou, e falei assim, agora a gente precisa de dinheiro. Meus irmãos, a gente não tinha dinheiro nenhum. Só tínhamos a dívida mesmo, né? 83 mil que a gente está pagando da outra. E eu falei, igreja, nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos de 900 mil reais para poder construir alguma coisa. Fala isso, meus irmãos, não é tão difícil. Mas assim, você tem a anuência da igreja toda, e fala assim, vamos, pastor. E não estamos em um lugar de grande poder aquisitivo. São pessoas muito pobres. A igreja, pastor William, viu que é numa comunidade. Nós tínhamos uma receita média, 32 mil reais. Essa é a nossa receita. Mas vamos fazer. Pode passar. E aqui é o nosso culto, né? Lá no terreno, dentro da pandemia ainda esse culto foi em setembro, primeiro domingo de setembro de 2021. E no dia 22 de setembro de 2021, nós começamos a meter um trator ali e começar a construir a igreja. Pode passar. E aí então, levantamos as grades, apanhamos empréstimos e começamos a construir. Pode passar. Ali está o projeto final da igreja, né? E aqui está a igreja realizada. Para a glória do Senhor, né? Temos uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja corajosa. Pode passar. Pode passar. Ali é minha esposa, né, de azul, né, o pastor Felipe Guerra, que esteve aqui na igreja, que é o ministro de louvor. Pode passar. O povo celebrando ao Senhor. Pode passar. E tem sido assim para a glória do Senhor. E estamos vivendo agora um tempo que é um outro desafio. É como ampliar. O local tem 600 metros quadrados, 750 metros quadrados, né? 750 metros quadrados. E agora nós estamos olhando que alguns cultos, algumas pessoas estão ficando de pé. Como que o coração de um povo arde para ouvir o Evangelho? Eu poderia pensar assim, olha, mas é um sacrifício grande. Mas Deus nos dá uma terra para conquistar. Deus não me deu um ministério para eu desfrutar, mas deu um ministério para que eu pudesse conquistar. Da mesma maneira, meus irmãos, que cada um de vocês precisa de coragem para lutar os seus desafios. Isso tudo seria ainda mais fácil se Deus não tivesse pedido junto com isso aquilo que eu sentia mais seguro nessa vida. Há 25 anos que eu tenho o meu salário. Primeiro em Furnas, Centrais Elétricas, como concursado, depois numa grande empresa de energia, e os últimos 18 anos na Petrobras. E eu não sei o que é Petrobras aqui, no Mato Grosso do Sul, mas lá no Rio de Janeiro, Petrobras é tudo. É o sonho de todo adolescente, todo jovem, todo técnico, todo engenheiro. Eu vivi a minha carreira. E eu, por influência do reino e dedicação, eu cheguei a ser um funcionário topado. Eu não era alguém frustrado. Eu estava topado na minha carreira. E isso me dava um bom salário. E isso me dava uma segurança que é o seguinte, olha, pode jogar para mim. Porque eu sei que não deu para pagar, vai sempre ter uma PL, vai ter uma gratificação, e eu tenho alguma coisa que eu posso colocar. E em setembro Deus fala, eu quero a Petrobras. Embora eu sempre soube que Deus faria isso, mas não agora, né? Não agora. Mas foi muito forte, foi muito forte.
E eu pude, né, pedir. E aí, quando você pede demissão da Petrobras, ele fala assim, e aí, faz como? O RH não sabe como tratar isso, o gerente também não sabe, porque rapaz, tem gente que morre, tem gente que é demitido, mas pedir demissão, aí o cara manda você para o psicólogo, manda você terapeuta, psiquiatra, manda para um monte de gente para você conversar, para você, não. E eu pude dizer assim, rapaz, eu tenho um propósito. Meu chefe falou assim, rapaz, eu preciso ir nessa sua igreja, porque isso não é normal. Isso não é normal. Mas eu falei assim, eu quero. E aí, cumpri o que eu precisava fazer no dia 3 de março. Então, eu homologuei a minha saída da Petrobras. Ainda estou, né, vivenciando, sabe, quando alguém amputa a perna e você pensa que tem a perna. Chega dia 25, eu vou olhar, rapaz, não tem mais não. Não tem nada de contra-cheque, não tem mais nada. Então, é um mundo novo. E, meus irmãos, readaptar é um processo de Deus na vida da gente. E eu falei com o pastor William, eu falei assim, olha, se eu falar que eu estou bem financeiramente, é mentira. As crianças em casa ficam assim, eu sabia que tinha que comprar isso antes para sair da Petrobras. Não comprou, agora não compra mais nunca, né? Eu falei, calma, filho, calma. E eu tenho dito, pastor, que o Deus que tem promessa, Ele tem provisão. Deus tem provisão. A provisão pode não ser um contra-cheque como outrora, mas a provisão de Deus nunca vai me faltar. E, meus irmãos, algumas coisas eu estou aprendendo. E uma delas é como liderar, como Deus deseja que a gente lidere. Porque eu liderava, meus irmãos, assim, abrindo o coração. E isso que eu estou falando para os irmãos, a minha igreja não sabe. Eu não abri o coração assim para a minha igreja. Vocês são as primeiras pessoas, por isso estou tão feliz de estar aqui. Eu peço desculpa esses 10 minutos que eu já comi, mas é porque é a primeira oportunidade que eu tenho de abrir o meu coração. E eu tenho descoberto que coragem não é ausência de medo, é certeza no que você vai fazer. E não tem um dia que eu tenha pensado assim, eu vou voltar atrás. O pastor, o vice-presidente da igreja, me falou assim, pastor, ele falou para mim na sexta-feira, se você voltar atrás, não há nenhum problema. E eu falei assim, não, eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Mas eu estou aprendendo a usar algumas ferramentas que eu nunca precisei usar. Vamos fazer uma festinha no PGM. Aí eu fazia o quê? Eu estava lá no supermercado, pagava o bolo, comprava lá uns 2 refrigerantes, levava. E tudo acontecia. E essa semana, pela primeira vez, R$67. Achei muito caro um bolo. Eu nem imaginava quanto que era um bolo, né? Você compra, coisa de homem, né? Compra, passa o cartão e vida que segue. E agora eu falei assim, isso é caro, 67. E eu tive que fazer conta. E eu tive que considerar agora que as coisas que for fazer, preciso compartilhar sonhos, visão, responsabilidade com as pessoas. Eu vou precisar aprender a pedir R$5 de cada um. Mas é uma ferramenta que eu não usava, meus irmãos. Mas que Deus vai me dar agora a condição de amadurecer e usar para a glória do nome dEle. E hoje, né, sinto feliz de poder influenciar. De poder dizer assim, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo hoje na minha vida. Obrigado pela toda a provisão que me deste até aqui. Mas obrigado pela certeza, pela segurança que eu tenho hoje. E, meus irmãos, se antes eu sentia dependente da Petrobras, hoje eu sinto dependente exclusivamente do Senhor. Exclusivamente. Eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente, mas estou feliz pelo que Ele faz hoje. E eu quero dizer a você que é líder de PGM, que pensa assim, eu não estou pronto, eu tenho medo, o que as pessoas vão falar, como é que eu vou arrumar a minha agenda, como é que eu vou discipular alguém, Caleb disse, me dá agora a minha terra, me dá agora a minha herança, e Deus que cuida de mim,
cuida também da minha herança. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a vida de vocês inspire o coração de outras pessoas para a glória do Senhor.